Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12, 13 e 14. Santo Deus. Evangelho de Mateus, Aleluia. capítulo de número 7, verso 12 a seguir. Diz assim Aleluia. a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Meu Deus. E muitos são os que entram por ela. Meu Deus. E porque estreita é a porta, e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, Glória a Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Ô Pai, amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Esse termo aqui, Deus colocou Ô no Pai. coração do nosso irmão, né? Aleluia. Tem que ter muita coragem para fazer uma campanha ou lançar uma campanha com um tema como esse, porque é um tema que as pessoas não estão interessadas. É. Se você conversar com as pessoas por aí afora, pouquíssimas estão interessadas, até mesmo as que se encontram dentro da igreja. Meu Deus. Da igreja que eu falo não é uma denominação, mas da igreja evangélica moderna. Aleluia. Poucos são os que se interessam por este ensinamento do Senhor Ô, Jesus. Poucas pessoas se interessam por essa gloriosa palavra. Meu Deus. As pessoas se interessam por campanhas de prosperidade, por campanhas de cura divina, por campanhas onde elas vão receber profecias, revelações, coisas que o coração delas desejam, a mente delas imaginam, a alma delas sonham. Mas são poucas pessoas que realmente estão preocupadas e interessadas em procurar a vontade daquele que está no céu, Meu Deus. o Todo-Poderoso Deus. O Aleluia. próprio Jesus, quando esteve na terra, ele pregou o Evangelho. Você não vai ler nas Escrituras outra coisa a qual Jesus fez a não ser pregar o Evangelho. E tudo que ele fez foi para ensinar o Evangelho, as boas notícias de salvação, as boas novas de salvação. E nessa passagem aqui que nós acabamos de ler, que está inserido dentro do Sermão da Montanha, que abrange o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Se você ler aí na sua casa, eu te aconselho a ler, quando sair daqui e chegar na sua casa, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. É um dos sermões mais gloriosos do Senhor Jesus. Aleluia. Um homem que não era cristão, chamava Mahatma Gandhi, morava lá na Índia. Ele dizia assim: se perdêssemos toda a Bíblia e tivéssemos somente o Sermão da Montanha, ainda teríamos tudo. Tamanha é a profundidade, tamanha é os ensinamentos profundos e difíceis de seguir, Meu Deus. aos quais Jesus ensina em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aleluia. Tem um dos ensinamentos que Jesus vai falar assim: amai vossos inimigos. Meu Deus. Esse ensinamento está no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ou no 5, deixa eu ver se eu não falo errado. Está no capítulo 5. Aleluia. Ele vai dizer também no Sermão da Montanha: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Meu Deus. Ele também vai dizer no Sermão da Montanha: se vocês querem estar no reino dos céus, vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser mansos, bem-aventurados aos pobres de espírito, Meu porque Deus. deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Ele também vai dizer no Sermão do Monte: se você odiar o seu irmão no seu coração, você já cometeu homicídio, você já é assassino, já descumpriu a palavra de Deus, que é não matarás. Meu Pai. Então, quando nós lemos o Sermão da Montanha, nós podemos ver, no resumo, esses dois versículos aqui: a porta é estreita e o caminho estreito. Então, se você ler o Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7, você vai descobrir que o caminho é estreito. Deus. E Jesus termina o Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 21, dizendo assim: Meu Deus. nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tudo isso ele ensinou no sermão do monte, da montanha. Isso aqui não está dizendo para ímpios, ele está dizendo para cristãos. Essa passagem em especial. Porque ímpio não diz Senhor, Senhor. Ímpio não confessa que Jesus é Senhor na sua vida. É um crente que faz isso. Quanto mais profetizar, ímpio não profetiza, católico não profetiza, espírita não profetiza, é evangélico que profetiza em nome de Jesus. É crente que profetiza em nome de Jesus. Que ora em nome de Jesus. E expulsar demônios. É crente que faz isso também. Não é ímpio. É crente. E maravilhas, então, que é muito maior ainda. Eu nunca fiz maravilha na minha vida. Que Deus queira um dia nos dar essa graça, esse dom de fazer maravilha. Sabe o que é o dom de maravilha? Fazer tempestade e se acalmar. Igual Jesus fez. Transformar água em vinho. Levantar paralítico. Ressuscitar morto. Isso é o dom de operação de maravilhas. Fazer coisas que só Deus pode fazer. E mesmo assim Jesus disse que vai chegar no juízo final, muitas pessoas em nome dele fizeram maravilhas aqui na terra, milagres que nenhum de nós acho que vamos fazer em vida, e eles fizeram em nome de Jesus. Mesmo assim não chegarão à salvação, não entrarão no reino dos céus, não entrarão na cidade santa. Por quê? Porque não andaram no caminho estreito, não entraram pela porta estreita, preferiram o caminho largo, preferiram as coisas fáceis, preferiram servir a Cristo e servir a Belial, servir a Deus e servir ao pecado. Portanto, Jesus lhes dirá abertamente para todo o céu, para todos os anjos, santos, demônios escutarem: nunca eu conheci vocês. Embora vocês pregaram meu nome, vocês cultuaram meu nome, vocês louvaram meu nome, vocês estavam reunidos todos os dias em meu nome, até profetizaram, até expulsaram demônios, falaram línguas, fizeram maravilhas, curaram os enfermos, nunca vos conheci. Queridos, nós não podemos apoiar a nossa fé em milagres, também nem em sentimentos, em o que sentimos. Nós devemos apoiar a nossa fé em Cristo Jesus somente. Em mais ninguém, nem em nós mesmos. Eu vou explicar para você o que significa esse texto hoje. Entrar pela porta esquerda. O caminho do crente, quando ele aceita a Cristo, quando ele passa a ser servidor de Cristo, é como se esse crente fosse um homem inchado. Existem muitas coisas nesse crente, nessa crente, neste irmão, nessa irmã, na minha vida em particular e na sua vida particular, que precisam ser deixadas, que precisam ser renunciadas, que precisam ser mortificadas. Como assim? A palavra de Deus vai dizer por várias vezes, o apóstolo Paulo lá em Colossenses, em Filipenses, em Tessalonicenses, em Efésios, em Gálatas, se você ler as cartas paulinas, ele vai dizer assim: mortificar a vossa carne. Mortificar a vossa natureza carnal. Jesus vai ensinar o seguinte: Deus, se alguém quiser me seguir e ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Paulo vai dizer lá em Gálatas: já estou crucificado com Cristo Jesus, de sorte que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o caminho para os céus é estreita a porta também. E você vai ter que negar a si mesmo nessa jornada. Negar suas vontades, seus desejos, porque eles na essência são maus. O desejo do homem na essência é mau. É isso que toda a Escritura vai ensinar. Lá em Romanos 3º capítulo, Paulo vai dizer assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram.
Todos em Adão já nascem pecadores, Meu Deus. já nascem com a natureza pecaminosa, já foram concebidos. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Meu Então, Deus. todos os que nascem debaixo dessa terra já nascem com essa natureza, já nascem com essa tendência e com essa vontade e com essa essência má e corrupta. Para isso veio o Filho de Deus, para isso veio Jesus. Então, no decorrer da caminhada cristã, você vai ter que crer e confiar inteiramente na graça de Jesus. Aleluia. Isso é o Evangelho. Aleluia. O Evangelho é boa notícia. Por que é boa notícia? Porque nós estávamos perdidos, fadados ao inferno. E ele veio para nos levar ao céu e nos salvar do pecado. A palavra Evangelho significa isso: boa notícia, boas novas. Então a porta estreita, quando você vai caminhando por ela, vai andando e vai trilhando por ela, você não vai nem poder confiar mais na sua própria boa obra. Meu Deus. Nem na sua bondade. A sua bondade se torna anátema para Deus. O profeta Isaías descreveu isso lá em Isaías 64, versículo de número 6, me para a memória. Aleluia. Todas as nossas justiças são para Deus como cacos de imundícia. Para Deus. Então, quem quiser entrar por essa porta estreita, por esse caminho apertado, tem que deixar de confiar nas suas boas obras. Meu Deus. Porque as suas boas obras podem ser um obstáculo entre ele e Deus. Um obstáculo entre ele e Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus não pode salvar um homem que se considera bom. Sabe? Oh, Deus. Cristo não pode salvar um homem que se considera bom. É. Porque o tal homem, a tal mulher, não vai confiar no sacrifício que ele fez na cruz para lhe salvar do pecado. Mas ele vai confiar nas obras que ele fez em vida. Nas caridades, nas boas obras. Por isso o caminho é estreito, porque nesse caminho você vai ter que deixar tudo que você é para confiar inteiramente naquilo que ele é e o que ele fez lá no Calvário pela sua vida e pela sua alma. Glória a Deus. Glória. Santo Pai. Eu ouso dizer que confiar nas boas obras é o pior dos pecados que a humanidade pode cometer. Pois é como se a humanidade fizesse de Deus o seu devedor. Deus, o Senhor me deve isso. Eu fui uma pessoa boa. O Senhor é obrigado a me salvar. É isso que as pessoas pensam. Se você for no velório, a pessoa foi para o céu. Por quê? Você vai perguntar. Porque foi uma pessoa boa. Então o homem já tem isso na mente. Nós vamos para o céu porque fomos bons e Deus é obrigado a nos levar para lá. Como se Deus fosse obrigado a salvar algum homem por boa bondade. Se é que a Escritura diz que todos nossos atos de justiça, por mais louváveis que sejam entre os homens, para Deus são cacos de imundícia. É isso que a Bíblia diz. É isso que você encontra na palavra de Deus. Todos pecaram. Então, enquanto o homem não compreender a sua pecaminosidade, jamais ele vai compreender a graça de Deus. Aleluia. Enquanto o homem não compreender a sua degradação total, moral, espiritual, sentimental, ele não vai conseguir compreender o grande amor de Deus que Deus teve para com ele, o miserável pecador, a tal ponto de enviar seu filho para levar o seu pecado na cruz e lhe salvar do pecado e lhe transformar no filho de Deus. Oh, glória. Então, enquanto o homem não contempla-se a si mesmo, diante da lei de Deus, da palavra de Deus, jamais ele vai poder contemplar Cristo, Meu Deus. a salvação e a vida eterna. Jesus, amém. Porque ele está confiando ainda nele mesmo. Não está confiando em Deus. Aleluia. O homem que confia nas suas boas obras e em Cristo para ir para o céu, ainda não confiou totalmente em Cristo. Tem que deixar as boas obras de lado. Jesus. Então não precisa fazer boas obras. Você tem que fazer boas obras por gratidão a Deus. Não para se mostrar, não para receber aplausos, nem para tentar comprar Deus. Mas você tem que fazer boas obras, porque assim Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Santo Deus. É assim que ele ensinou. Você entendeu como é diferente o conceito do cristianismo bíblico para as religiões? Aleluia. As religiões, todas elas ensinam o homem a comprar Deus. Com reza, com dízimos, com dinheiro, com sacrifícios, comprar Deus de várias formas.
é fazer caridade. Se você vai no espiritismo, a lógica ela é, faz caridade, porque assim você vai alcançar o nível de sabedoria, vai ser salvo. E assim a Igreja Católica Romana ensina que a salvação é por boas obras. E assim muitas religiões vão ensinando esse conceito, que você é salvo por aquilo que você consegue fazer nessa terra, seja boas obras, seja caridade. Só que o escândalo, qual é o escândalo da cruz? Que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Paulo vai falar assim, porque nós pregamos Cristo e este crucificado. É loucura para os judeus, é escândalo para os gregos, mas para nós que cremos, é poder de Deus para a salvação. Sabe por que a palavra da cruz é escândalo? Porque escandaliza o homem, porque faz o homem ver que ele não é nada e que Deus é tudo. Faz o homem ver que a glória só pertence a Deus e não a ele. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo de número 11, lá no finalzinho, porque por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória para sempre, eternamente. Amém. Portanto, a salvação, a obra da cruz, você ir para o céu, não é para a sua glória, mas é para a glória dele. Então, esse caminho feito em primeira instância, eu nem estou aqui entrando na questão do orgulho, das mágoas que temos que deixar, eu estou entrando nessa principal questão do homem, que acha na sua mente que Deus lhe deve alguma coisa. Então, todas as religiões elas ensinam isso, que você pode comprar Deus com algum favor, com algum sacrifício, você pode conquistar algo de Deus. O cristianismo difere de todas as outras, por quê? Porque nos ensina o que Deus fez em Cristo para nos alcançar e para nos salvar. Sem nós termos feito nada. Você não fez nada para ir para o céu. Meu Deus. A grande verdade é esse é o escândalo. Os homens querem ter no coração, eu fiz alguma coisa para ir para o céu, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Nada disso. Se você aceitou Jesus, é porque Ele converteu seu coração primeiro. É porque Ele tocou seu coração primeiro. Você não fez nada, Ele fez tudo. Jesus, eu te escolhi. Os discípulos falaram. Lá em João 15 ele vai dar resposta para os discípulos. Não foi vós que escolhestes a mim. Antes, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vocês vão e deem frutos. Jesus vai ensinar assim em João capítulo 8. Ninguém pode vir a mim, se for meu Pai não for concedido. Ninguém pode vir a mim. Ninguém vem a mim porque quer, ninguém vem a mim por livre e espontânea vontade. Porque a grande verdade é, irmão, se fosse pela nossa livre e espontânea vontade, se a graça de Deus não operasse em nós não estaríamos aqui não. Nós estaremos tão piores quanto os outros lá fora. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus tocou em nossos corações, mudou as nossas vidas. O Espírito Santo não foi pastor, não foi presbítero, não foi diácono, não foi anjo Gabriel, não foi anjo Miguel, mas o Espírito Santo penetrou no nosso ser e nos transformou de glória em glória numa nova criatura. Quando eu lembro de caminho estreito, eu lembro de Nicodemos. Nicodemos era um homem que andava no caminho largo. Mas como isso? Se você ler na Bíblia lá, em João 3º capítulo, é um homem repreensível, era um homem que era exemplo para os judeus, guardava as leis de Moisés, era um homem que era mestre em Israel, era o príncipe dos sacerdotes, ou seja, ele dava aula para quem dava aula em Israel. Ele era professor dos professores, conhecedor profundo da Bíblia, muito melhor do que todos nós aqui juntos. Era um homem exímio, um homem piedoso, tanto que não queria que Jesus morresse na cruz. Era um dos poucos ali que criam em Jesus, mesmo que seja em secreto. Mas o que aconteceu? Ele chegou para Jesus e ele perguntou: Senhor, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Meu Deus. O que Jesus fala para ele? Nicodemos, tem que nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, não pode ir para o reino dos céus, caminhos feitos e portas feitas. Nicodemos, não adianta você confiar que você é bom, que você é piedoso, isso só vai te levar para o buraco, para a condenação. Se você quer fazer parte dos tais, daqueles que vão para os céus, tem que nascer de novo. E isso quem faz não é você, é o Espírito do meu Pai, que vai transformar você num filho de Deus. Não é você que se transforma no filho de Deus. Você parou para perceber que é Deus que te transforma no filho de Deus. Em João capítulo 1, o apóstolo João vai dizer assim:
Jesus veio para os que eram seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Então ele vai continuar dizendo, mas a todos quanto receberam quem? Jesus. Deus lhes deu poder para serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do varão, mas de Deus. João capítulo 1, leia na sua casa depois. Ou seja, a salvação, irmãos, é uma obra exclusiva de Deus, da graça de Deus. É Ele que nos alcançou. O apóstolo Paulo, maravilhado com a graça de Deus, ele vai escrever assim em Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, glória a Deus, que alegre em Cristo Jesus, o seu Salvador. A Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor. No céu não vai ter estrela, não vai ter popstar, não vai ter Lúcifer no céu. Lúcifer era o anjo que gostava de brilhar mais que os outros. Lá no céu não vai ter crente que vai ser o popstar. Lá no céu, somente Ele, para Ele vai ter toda a glória. Apocalipse capítulo 4 e 5, leia lá depois. O apóstolo João vê 24 anciãos ao redor do trono de Deus. E em dado momento, aqueles 24 anciãos se prostram no chão, eles têm uma coroa, a coroa de glória, a coroa da salvação. Eles catam aquela coroa e colocam no chão. E dizem assim: digno é o cordeiro que foi morto que venceu. Ou seja, no céu só quem é adorado é o Senhor dos Exércitos. Embora aqueles 24 anciãos estavam ali, num altíssimo nível, ali numa posição privilegiada diante do trono de Deus, eles sabiam que eles estavam ali por causa do Cordeiro de Deus, por causa do Salvador do mundo. João Batista mesmo disse assim: olha, ele está vindo e vem depois de mim, eu não sou digno nem de ser um escravo dele, nem de desatar a correia das suas sandálias. Ele vai salvar você, vai batizar vocês com o Espírito Santo, vai transformar suas vidas. É Ele. O centurião de Cafarnaum disse também: Senhor, eu sei que eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Somente com uma palavra, meu servo será curado. Então, somente com uma palavra, com uma ordem, com uma ação do Espírito Santo em nossa vida, que somos curados, somos salvos, libertos para a glória de Deus. Esse é o caminho estreito. Vai mostrar para você que você não é nada, Ele é tudo. Porque a maioria que anda no caminho largo já tem esse pensamento: eu vou fazer o que dá na minha cabeça, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me divertir, eu vou buscar ser famoso, ser famosa, porque no final das contas Deus é perdoado do mundo, no final das contas Deus é amor, no final das contas eu fiz, embora eu fiz um monte de coisa errada, também fiz um monte de coisa boa, então eu acho que Deus vai fazer vista grossa para me levar para o céu. Não, queridos. O caminho estreito ensina o quê? Você se despojar de você mesmo e crer totalmente nele para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Tito, a carta a Tito: mas a graça de Deus se manifestou salvando a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. O amor de Deus se manifestou. A presença do Senhor Jesus se manifestou para salvar todos os homens. Esse é o caminho. Essa é a porta que nós devemos entrar, que é Jesus. A porta estreita. Só que depois dessa porta estreita, tem o caminho também, percebeu? Ou seja, a porta é só um passo. Depois que você entra por essa porta, é uma jornada, há uma peregrinação. Pedro diz assim, lá em 1 Pedro, que nós somos como peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Ou seja, estamos aqui nesse mundo somente de passagem, estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, da graça de Deus. Então essa porta aqui que o próprio Jesus está falando é aí mesmo, a porta estreita. Santo Deus. Porque existem muitas portas que prometem o céu, muitas que prometem a vida eterna. A porta das boas obras, Santo Deus. A porta do dinheiro, a porta da prosperidade, só que são portas falsas, levarão para caminhos falsos. A única porta estreita é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 10 ele vai dizer assim: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem está por mim achará passagem. Então essa porta aqui
que está falando esse texto, irmãos, é Jesus. Não é a igreja. Aleluia. Não é você. Não é uma porta de verdade, assim, literal. Mas é só um símbolo. É uma figura de linguagem para nos mostrar que só Ele é o caminho que vai levar a Deus. Só Ele é a verdade. Aleluia. Atrás da porta está só mentira. Mas quando abrimos a porta, entramos por ela, a porta estreita, vamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. Vamos conhecer o que realmente Deus é e o que nós somos. Sim. O profeta Isaías, se você ler o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 5, era um homem, profeta. E ele profetizava, ele descia o rei do povo. Leia lá na sua casa depois, do capítulo 1 ao 5. Só que no capítulo 6 a história muda. O profeta agora vai ter um encontro com Deus. Está lá no capítulo 6. No dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu vi os serafins que clamavam dia e noite. Eu só estou resumindo para você. Santo, santo, santo é o Senhor. E quando ele contempla aquela santidade de Deus, a glória de Deus, o que ele vai dizer? Ai da irmã! Ai dos que bebem! Ai da cidade sanguinária, como ele disse no capítulo 5. Ai de Israel, como ele disse no capítulo 1 e 2. Não, ele vai mudar, ele vai dizer assim, ai de mim. Aleluia. Ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios Santo Deus. e habito no meio do povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira característica de alguém que diz ser crente, cristão, que contemplou a glória de Deus, não é orgulho de se achar melhor do que aqueles que estão lá fora, mas é humildade. Humildade. É a característica ímpar de um cristão. E no livro de Filipenses, na carta, Paulo vai dizer assim no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então o próprio Deus, Filho, Cristo Jesus, desceu à terra para ser humilde, para se humilhar, para se despojar da sua divindade. Não era do pecado, era da sua divindade, da sua glória. Ele teve que se despojar para vir até a terra e ser um sacrifício perfeito para nos salvar do pecado. Aleluia. Então, como que nós podemos, conhecendo tudo isso, a graça de Deus, o que Jesus fez, como nós somos pecadores, como nós poderemos querer deixar o orgulho morar em nosso coração ainda, a superioridade? Essa foi a queda dos fariseus. Por isso Jesus, as maiores reprimendas, repreensões, exortações, ou como os irmãos gostam de falar, as maiores cajadadas que Jesus deu foram os fariseus. Exatamente por causa disso. Confiar nas suas obras e se sentir superior aos demais pecadores. Exatamente por causa disso. Que eles perderam o reino dos céus. Perderam a salvação. Por causa disso. Então, meus irmãos, nós devemos confiar inteiramente na graça de Deus. E quando o homem contempla a Deus, como Isaías contemplou, ele sente-se humilhado. Humilhado por quê? Porque Deus está humilhando? Não. Porque a própria presença de Deus, a santidade, a glória de Deus é tão grande. E ele se contempla como ele é, no pecado. Então ele se sente humilde. Ele se humilha. Por isso que no Sermão da Montanha, o primeiro ensino de Jesus tem a ver com a porta estreita. O que ele vai dizer? Bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Rico de espírito não precisa de Deus. Quem é rico de espírito, rico de orgulho, que confia em si mesmo, na boa obra, jamais vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar nos céus quem é pobre de espírito, quem carece da glória de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. O que significa a palavra graça? Alguém sabe me dizer, hein? Santificado seja o teu nome, Jesus. No Evangelho, é mais de 300 vezes a palavra graça é falada. Fé, salvação. E são as palavras menos faladas hoje, né? Hoje se fala muito de fogo, de unção. Só que no Novo Testamento você vai ver a palavra unção uma vez, só duas, se não me falha a memória. E a palavra graça, perdão, misericórdia, amor, que são faladas quase em todos os livros do Novo Testamento, são pouco faladas. O que a graça significa? A palavra graça. Favor
imerecido. Então você não precisa estudar mais nada da Bíblia, só estude o significado da palavra graça. Favor imerecido. E a Bíblia diz o quê? Que nós somos salvos pela graça. Favor imerecido. Somos salvos pelo favor imerecido. Ou seja, não merecíamos, mas Deus nos salvou. Deus nos resgatou. Então a primeira característica de um cristão que entra pela porta estreita é a humildade. É a convicção do pecado. Quando Jesus está no barco, ele vai pregar, ele pede emprestado o barco de Pedro. Então ele prega ali, em cima do barco, a multidão está na praia escutando. Depois ele manda Pedro pescar, ele vai lá, pesca, a multiplicação de peixes. Depois Pedro vai falar assim para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Leia lá depois você vai ver essa palavra de Pedro. Meu Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque ele contemplou a santidade de Cristo. E contemplou-se a si mesmo como ele realmente é aos olhos de Deus. Mas Jesus não condenou, ele disse assim: você reconheceu o seu pecado, reconheceu, mas agora venha até mim, me siga, que eu vou ensinar você a pescar homens. E a primeira característica de um homem que se encontra com Deus é essa, é o pecado. É sentir o senso do pecado, o peso do pecado. Porque o pecado que nós cometemos não aflige somente a nós, não é somente contra nós. Quando o filho pródigo pecou, o que ele disse? Pai, pequei contra o céu, contra a terra e contra ti. Então, nosso pecado não é só contra nós ou contra o nosso próximo, é contra o céu em primeira instância. É contra o céu. A Bíblia diz que Deus é um Deus justo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é um Deus bom. E isso é assustador. Por que é assustador? Deus é bom e isso é assustador. Se você é uma pessoa boa, suponhamos, Santo Deus. você fica sabendo que existem pessoas ali que são pedófilas, abusam de crianças, ou assassinos, que cometem violência com os mais velhos, com os idosos. Você sendo uma pessoa boa, justa, o que você fará com pessoas más? Punirá. Você vai eliminar a maldade. Deus. Então isso é assustador. O que um Deus bom vai fazer com milhões e milhões de pessoas ruins? Como ele vai salvar pessoas ruins? Aí está o dilema do Evangelho. Ele teve que enviar Cristo para sofrer e morrer a morte desses milhões e bilhões de pessoas ruins. Para quê? Para que a justiça de Deus do Pai fosse satisfeita através do derramamento de sangue. É assim que ensina a Bíblia. Porque o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então essas boas notícias do Evangelho. O nosso pecado levou Jesus no madeiro. Então a primeira característica de um cristão é isso. É saber do seu pecado. É confessar o seu pecado. Diariamente, todos os dias, diante de Deus, confessar. A Bíblia diz que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Então faça a confissão de pecados. É confessar. Assim você vai estar andando pelo caminho estreito, confessando todos os dias seu pecado, se arrependendo dele e buscando ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se arrependendo dos seus pecados. Essa era a mensagem dos apóstolos, era a mensagem de Jesus. Leia lá. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e creiam na palavra de Deus. Por que os profetas foram mortos? Porque eles pregavam o arrependimento. Pregavam algo que o homem não gosta de ouvir, que ele é pecador. E que ele precisa se arrepender e se reconciliar com Deus Todo-Poderoso e Santo, agora está terrivelmente irado com a humanidade, porque a humanidade, o que só sabe fazer é pecar contra os céus. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. Por que Deus mandou água na terra e cobriu a água com água? Cobriu a terra com água. Salvou só Noé e sua família. Por causa do pecado. Meu Deus. Esse Deus não mudou. Por que ele não está fazendo isso hoje então? Por causa do sacrifício de Jesus. Ele não está dando punição total ao pecado. Mas a Bíblia dá um alerta, dizendo assim: se vocês proclamarem o sangue de Cristo, se vocês não aceitarem a Cristo, não se converterem a Cristo, então para vocês já não resta mais o meio de salvação, a não ser
duro juízo, castigo e condenação. Por isso, irmãos, o Evangelho é o único meio de salvação. O Espírito Santo está aqui. E a primeira função dele, sabe qual é? Não é trazer alegria para o teu coração. Não é trazer paz para o teu coração. Não é derramar poder. A primeira função do Espírito Santo, Jesus vai dizer lá em João, é convencer o homem do pecado, do juízo que está por vir e que está sobre ele, se ele não se arrepender, e da justiça de Deus, que Deus é um Deus justo e irá julgar. Essa é a função. Esse é o trabalho do Espírito de Deus. É convencer o homem do pecado. É convencer o homem da justiça e do juízo. Para que ele possa, então, ser salvo pela graça de Deus. Ser salvo pelo poder de Deus. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertada, o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. A salvação, então, não é para a multidão, é poucos que encontrarão a salvação. É o que está escrito aqui. Multidões enganam homens, mas não enganam a Deus. Multidões seguiam a Jesus. Leia lá, você vai ver. Aonde ele estava tinha multidão. Mas e aí? Foram salvos? Se você ler a história, você vê que não. Embora muitos foram curados, muitos foram tocados pelas próprias mãos físicas de Jesus, não foram salvos. Por que não foram? Porque não se arrependeram. Não deram ouvido à palavra de Deus. Ele mesmo vai dizer isso. Jesus ele fez muitos milagres em Cafarnaum. Muitos milagres aí nas suas terras, ali nas cidades vizinhas. E ele vai falar assim para essas cidades: ai de vocês, porque se eu tivesse feito milagres em Sodoma e Gomorra, que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido e se convertido. Ai de vocês, porque vocês não se arrependeram. Ai de vocês, porque vocês não buscaram o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, meus irmãos, o caminho é apertado. E quanto mais você andar por ele, mais de você vai ter que ser morto para que ele viva em você. Você percebeu que para que Paulo pudesse falar Cristo vive em mim, primeiro ele teve que morrer para ele mesmo, para a própria vontade dele, para que Cristo vivesse nele. Porque a lei da física diz que não tem como dois corpos habitarem no mesmo espaço. E isso é tão verdadeiro no reino espiritual como no reino material. Não tem como uma pessoa ser templo do Espírito Santo e de demônios. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios. Não tem como o homem querer ser luz e ser trevas ao mesmo tempo. Não tem como o homem querer comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que comunhão tem as trevas com a luz? Então, meus irmãos, o Espírito Santo pode e quer transformar a nossa vida. E o que ele quer fazer, então? Nesse caminho que eu estou andando, é de transformar a semelhança de Jesus. Este é todo o cerne do Evangelho. Eu poderia aqui citar para você mais de 10 versículos que vão falar sobre isso. Que nós devemos imitar Cristo, que nós devemos agir, sentir como Cristo, ter a mente de Cristo, e que o Espírito de Deus, qual é o segundo trabalhar? Já vou estar encerrando. Os irmãos que têm a Bíblia e quiserem acompanhar, o segundo trabalhar do Espírito agora. Porque ele não só convence do pecado, ele continua trabalhando depois que o homem é convencido do pecado. O que ele faz então? 2 Coríntios, 3º capítulo, abre aí, verso 18. Pai amado, aleluia. Santo és tu, Senhor Jesus. Essa é a segunda obra que o Espírito Santo faz na vida daquele que é salvo. Aleluia. Santo Deus. 2 Coríntios, 3º capítulo, verso 18. Aleluia. Diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito
do Senhor. Aleluia. Portanto, a segunda atuação do Espírito Santo na vida de um salvo, de um regenerado, que entrou pelo caminho, pela porta estreita, que passou por ela, que é Jesus, que confiou inteiramente na graça de Deus para a salvação, o segundo trabalhar do Espírito de Deus é esse. É transformá-lo nesse caminho que ele está trilhando, é fazer uma transformação, não é mensal, não é anual, é diária, é dia a dia. Por isso Jesus disse lá no Evangelho, quem quer me seguir, todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É 2 Coríntios, 3º capítulo, verso 18, essa palavra. Por isso, que está escrito aqui, que o Espírito de Deus trabalha em nós de glória em glória, para quê? Para a gente ser famoso na terra? Não. Para a gente ser rico, o crente mais rico da terra? Não. Para a gente ser o melhor pregador, o melhor cantor que o mundo já viu? Não. Mas para a gente ser transformados na imagem do Senhor Jesus. Amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, buscar ser humilde como Ele foi. Não ser ganancioso como ele não foi. Ele teve uma vida desprendida do materialismo. Fazia boas obras, não vivia para o dinheiro. E é assim que devemos ser. Nós não estamos aqui para imitar pastor, para imitar denominação. Não estamos aqui para ser o popstar, para ser estrela, para ser o maior. Estamos aqui para imitar a Jesus. Aleluia. Imitar eu, se você fosse imitar, é facinho. Eu imitar você é facinho. Você imitar Ronaldinho Gaúcho, é facinho. Daniel, é facinho. Até mesmo Paulo, você tentar imitar é difícil, mas consegue. Moisés, Eliseu, Elias. Mas o seu modelo aqui é Jesus. O seu modelo de imitação. Você tem que imitar a Jesus. Não é qualquer um aqui, é Jesus. Porque as pessoas pensam assim. Elas têm muita mania de medir a vida delas pela dos outros. Olha, eu vou na igreja 3 vezes por semana, mas aquele irmão que a igreja vai só uma vez por mês. Então tá bom. Ele mede a vida dele pela vida dos outros. Sendo que a Escritura manda a gente medir e examinar a nossa vida através de Jesus. O nosso modelo não é o nosso irmão. Não é o crente carnal, nem mesmo o mais espiritual. O nosso modelo é Jesus. O autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo não está aqui para transformar você, para você ser igual a mim. Nem eu ser igual a você. O Espírito Santo está aqui para nos transformar de glória em glória, para nós refletirmos como se fôssemos um espelho a presença de Jesus, a luz de Jesus nesse mundo escuro, nesse mundo tenebroso. Para nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. Esse é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. Deus habitando em nós, nos salvando e nos transformando para sermos como Ele. Para voltar o propósito da criação. Qual é o propósito da criação? Deus criou o homem à sua imagem. Aí a maioria só interpreta imagem e semelhança como nariz, 2 olhos, um corpo. Só que imagem e semelhança é muito mais do que um corpo. Imagem e semelhança. As características de Deus em nós. Cristo perdoou? Sim ou não? Cristo se vingou dos seus inimigos? Sim ou não? Simplesmente dá a resposta. Isso é óbvio. Aleluia. Então é assim que você tem que agir com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu inimigo. E acabou. Não tem mais. Não tem desculpas para Deus. A porta esquerda e o caminho estreito é esse. Você andar de acordo com a palavra de Deus. Ah, Deus me usa para profetizar, para fazer maravilhas. E se você fosse Jesus? Você ia se enriquecer através disso, como a maioria tem feito? Você ia usar disso para pisar as pessoas, como muitos têm feito? Aí é que está a questão. Por isso que muitos que vão fazer maravilha vão para o inferno. Porque eles vão achar que eles são bons. Que eles estão fazendo aquilo porque eles são bons. Então não conheceram nada do princípio da palavra de Deus. Porque quanto mais o homem conhece a Deus, mais humilde ele vai ser. Não tem outro jeito. Se a pessoa diz aí para você que conhece muito Deus, mas não tem humildade, então essa pessoa não conhece nada de Jesus. Não conhece nada. Conhece muito de teologia, conhece muito de religião, de igreja, mas não conhece nada da palavra de Deus. É simplesmente um fariseu do século XXI. Então, meus irmãos,
o seu alvo é imitar Jesus. Aleluia. Não se compare mais com os outros. Aleluia. Ah, eu oro meia hora por dia, aquele irmão ora meio minuto por dia, então tá bom. Mas e Jesus, quanto ele orava, quanto ele buscava a Deus? Ele é o seu modelo de oração. Ele é o seu modelo de estudar e crer na palavra de Deus. Ele é o seu modelo de evangelização, pregar o evangelho para os pobres, para os perdidos. Ele é o seu modelo de perdão. Ele é o seu modelo de amor ao próximo. Ele é o seu modelo, irmãos. Por isso que são poucos que encontram essa porta. E andam por esse caminho. Por isso, agora você entendeu o porquê que está escrito isso na Bíblia. Meu Pai. Porque nós devemos viver para a glória dele. Amém? Vamos se colocar em pé? Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Meu Fazer uma Pai. oração. Peça ao Senhor, peça ao Espírito do Senhor para trabalhar na sua vida de tal forma que você seja convencido do pecado, do juízo e da justiça, Deus. automaticamente crendo inteiramente na graça de Deus, sendo humilde, humilhando-se, se arrependendo dos pecados, para que então o Deus Todo-Poderoso possa trabalhar em você pelo Espírito, transformando o teu caráter, teus sentimentos, teus pensamentos, Aleluia. tua mentalidade, tuas atitudes, de acordo com a vontade Glória. e com o desejo dele e não seu. Senhor, Glória. nosso Deus e nosso Pai. Sim, Pai. A palavra de Deus diz, meu Deus, na carta aos Sim, Filipenses, que Deus é que opera em nós tanto querer Sim, como realizar, meu Deus. É o Senhor que opera Sim, em Deus. nós, para que nós queiramos estar Glória. aqui hoje, nessa noite, Louvado para que nós seja Deus. queiramos aceitar e seguir a Cristo. Bendito É o Senhor que seja vai operar em nós, Deus para que Santo nós realizemos a sua vontade, Glória. façamos a sua vontade, ó Glória a Pai. Deus. Senhor, abençoa cada vida, cada Sim, irmão, Pai. cada irmã, cada jovem, Sim, Pai. operando maravilhas, operando Sim, milagres, meu Deus, e que maravilha. nesse tempo dessa A minha campanha vida, maravilhosa, na vida, a qual é focada na salvação, a vida eterna, Aleluia. porque a salvação é tudo, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, ajuda-nos a Sim, andar Deus. por esse caminho estreito. Se essa pessoa Glória. ainda não entrou pela porta, Não não entrou pela porta estreita, mas tem andado Sim, e entrado Pai. por várias portas, ó Glória. Deus, que ela possa encontrar hoje a porta Glória a estreita, Deus. algum pastor que dá a vida pelas Sim, suas Deus. almas, o Cordeiro de Aleluia. Deus que tira o pecado do mundo, Deus. o leão da tribo de Judá, o alto ômega, o todo-poderoso Cristo Jesus. Glória. Derramatura e micanda na Deus, abençoa cada vida, Pai. Derrama a tua graça, o teu poder. Nós te Aleluia. pedimos ao Senhor e Aleluia. agradecemos em nome do Senhor e Sim, Pai Salvador, amado. Jesus. Amém. Glória.